Boa noite. Hoje aqui no 57 em 7 eu estou trazendo um amigo muito especial e um profissional muito especial também, que é o Aldeir de Oliveira Pereira. O legal do Aldeir, daqui a pouco eu passo a palavra para ele, mas o Aldeir a gente tem muitos quilômetros de estrada juntos na área de software. Então, o Aldeir sempre fez parte da minha equipe, depois ele voou mais alto, fez carreira em multinacionais, e quando ele resolveu se aposentar, ele aceitou o convite de participar da minha equipe, mesmo que não fosse em tempo integral. Então, hoje, o Aldeir, ele é quando o circo pega fogo, quando a coisa dá problema, quando a gente precisa buscar, inventar alguma inteligência artificial nova, precisa de gente inteligente, eu chamo o Aldeir. Mas hoje eu estou chamando o Aldeir por um motivo muito especial, porque desde 2017, isso quer dizer que já vai para 9 anos, que eu e o Aldeir temos feito o caminho da fé. A gente já costumava pedalar, a gente pedalava mountain bike, pedalava speed, o Aldeir foi um incentivador para a Aninha, minha filha, se tornar triatleta, muitas vezes pedalamos juntos, nós três, em speed, na Bandeirantes, e temos um monte de história para contar, vi os filhos do Aldeir nascer, né? Sou padrinho de casamento do Aldeir, o que muito me honra. Então, deixa eu passar a palavra para o Aldeir aqui e depois nós vamos entrar no caminho da fé especificamente hoje. Mas boa noite, Aldeir, seja bem-vindo. Boa noite, Carlos. Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Contei alguma mentira tua ou você avaliza aí tudo que eu falei é verdade? Não, você falou a verdade, Carlos. Não tem mentirinha, não. Na verdade, foi simplesmente isso. Um pouquinho de tempo aí de chão, né? De caminho da fé, pelo menos de 2017 até hoje, que a gente fez junto, no mínimo 5. Então... É verdade. Você já fez mais de 10 vezes o caminho da fé, né? Eu devo ter feito umas 7, porque eu andei fazendo sozinho também. Mas junto, aí a gente já pedalou uns 1.500, 2.000 quilômetros nas montanhas de Minas. Então, fácil. Então, você tem site, não tem? Você tem Instagram, não tem, Aldeir? Tem. O Instagram é Aldeir. É Aldeir? Aquele International? É aquele Aldeir? Aldeir? É o som fonético, né? ALLDEIR. Né? Deixa eu botar. Resumindo, tradução em inglês é o ano todo. Deixa eu botar aqui no chat, porque o Aldeir não é pouca coisa, não. Até o nome dele é invocado, ó. Olha só para vocês verem. Aldeir. Esse. Pus no chat aí. Tá? Para depois vocês acompanham aí, ó. Pronto, tá aí o Aldeir. Mas hoje, a ideia, né, da live de quarta-feira, e a de hoje, comecei a falar, né, contar um pouco para vocês da questão de estilo de vida, mas principalmente saúde, esportes, alimentação, né, dentro daquela ideia de que uma empresa, para ser lucrativa, ela precisa de um dono, um dirigente lucrativo? Não, né? Um dono lucrativo. Ela precisa de um dono, um líder de cabeça boa, de corpo, mente e alma equilibrados. E eu já contei para vocês no meu processo de cura de câncer que isso fez muita diferença, inclusive fazer o caminho da fé. E então hoje o nosso papo vai envolver um pouco isso. Né? O Aldeir, inclusive, vai contar um pouco da trajetória profissional dele, porque o Aldeir é um cara que gosta de inovação. Então, quando ele não se aposentou
na tecnologia de informação, na TI. Ele, né, ele continua, se aposentou formalmente, né, no IBM, depois faz parte da nossa equipe aqui, mesmo que seja de tempos em tempos, mas ele não se deu por satisfeito. Então, deixa eu falar um pouquinho, acho que eu vou chamar um pouquinho, porque para mim o Aldeir é um bom exemplo. Você está com 50 e poucos, né, Aldeir? Quisera eu, agora estou com 60, cara. 60? Eu estou com 50 e 18. Com 60 anos. Tá legal. Então, nós estamos falando aí de dois jovens, eu esse ano faço 68, o Aldeir é mais novo que eu, mas também tem anos de estrada aí, está na casa dos 60. E, tipicamente, somos aí profissionais, ou seres que, não que a gente seja inquieto, a gente, graças a Deus, tem saúde, tem cérebro e tem curiosidade, né? Curiosidade profissional, e essa curiosidade acaba se revelando em novas iniciativas. Então, antes de a gente falar do caminho da fé em si, conta um pouco essa história, Aldeir, que você não digo que você se cansou dos computadores, mas como é que é? Como é que essa carreira nova que você está fazendo? Conta aí um pouquinho para a gente, para você inspirar aí outros contemporâneos nossos. Então, Casa, eu vou tentar fazer um resumão, né? Se é que o resumão faz sentido, mas enfim. Né? A história começou bem lá atrás, eu tinha meus 16 para 17 anos, assim. Eu pintava carro, né? Pintava carro e tal. E com dinheiro da oficina, pagava um curso, né, de informática. Aí, um belo dia, a pessoa que eu estava cuidando do carro dele, estava me olhando assim e falou assim: rapaz, você não quer ir trabalhar comigo e tal? Eu falei assim: poxa, mas fazer o quê? Não, estou precisando de um rapaz que trabalhe com computador. Aí eu falei assim: nossa, era tudo que eu queria, né? Porque estava estudando para ser programador, etc., mas trabalhava em oficina, né? E aí saí, fui trabalhar com ele, e comecei a programar. Eu era programador em carteira já assinado, antes de me formar, né? E lá eu fiquei, né? Fui... É anos 90, né, Aldeir? Terminei meus estudos. Então, isso aí foi em 80 e... Final dos anos 80, deve ser. 7, eu acho. 87 ou 86, parece. E daí eu comecei a trabalhar como programador mesmo já há um tempo. Depois fui dar aula de processamento de dados nos colégios, etc, etc. E aí fui para o Rio, e aí comecei a trabalhar em empresas maiores, né? E aí, pulando um pouquinho, porque senão essa live não vai dar, né? Pulando um pouquinho, vindo já para os anos 90, os anos 90, eu vim conhecer o estado de São Paulo, porque eu não conhecia até então, e vim parar em Hortolândia, né? Hortolândia, aqui em São Paulo, perto de Campinas, colado em Campinas. Hortolândia é onde a sede da IBM, né? Hoje da Dell também. Exato. E agora a Microsoft, né? Então, e aí o que acontece? Eu vim para passar uma semana para conhecer, já estou aqui já há 30 e tantos anos. Não voltei mais. E aí fiz minha faculdade, me formei e tal, e comecei a trabalhar nessas empresas, né? E passei por diversas empresas, passei pelo Instituto Eldorado, passei pelo CPQD, Ambev, enfim, trabalhei muito tempo com Carlos, agrocomputação, na agrocomputação. Onde a gente se conheceu. Exatamente, ficamos um bom tempo na agrocomputação, desenvolvendo software. Software no setor do agro, né? Foi bem legal.
Exatamente. Isso aí me deu um leque muito grande, porque você desenvolvendo um sistema para diversas aplicações, queira ou não queira, você se envolve e aprende. Então, o leque aumenta, né? Você tem mais possibilidades de comparação, né? E hoje, por exemplo, aí depois eu fui para a IBM, e aí fiquei um bom tempo na IBM, acabei me aposentando na IBM, né? Isso. Eu lembro Você se aposentou em 16, 17, mais ou menos? 16, foi por aí, né? Começamos a fazer o Caminho da Fé, que até tem uma história muito engraçada, né? Eu já tinha tudo arrumado para me aposentar, e a gente sabe que na IBM ele é muito tenso, é muito curso, você fica muito agitado, né? É uma tecnologia muito avançada que você trabalha, então você fica muito envolvido. E quando você para, isso pode ser meio perigoso. Então eu estava arrumando alguma coisa que eu conseguisse fazer essa transação, sair da IBM e me aposentar, e não ter esse choque tão forte, emocional, psicológico, etc, etc. Uhum. Aí estava preparado já para aposentar, falei assim, poxa, eu vou fazer o caminho da fé. Vou fazer o caminho da fé. Mas Era a assim, primeira vez que ia vou fazer, né? fazer o caminho da fé, mas não com muita coragem, entendeu? Aí lembrei do Dr. Carlos, falei assim, eu vou chamar o Dr. Carlos, mas eu sei que ele não vai, então nós não vai mesmo, né? Mas aí, pela minha surpresa, ele aceitou. Eu falei, pronto, agora nós temos que ir. Agora nós temos que ir. Já virou compromisso, né? Mas aí foi legal, a gente curtiu bastante isso aí valeu muito, porque você pensa bastante e tal, descansa Eu o acho que cérebro. essa história foi muito legal, porque isso aí é 2017, e o Aldeir estava nessa transição, e daí, do Caminho da Fé, a gente estava num grupo pequeno, né? Mas eu e ele pedalávamos muito juntos, né? Com o apoio e assim por diante. E eu me lembro que ao longo do caminho, né, 5 dias pedalando, gostoso, né, julho, né, que é uma época gostosa nas montanhas de Minas Gerais, no inverno, mas muito gostoso. Então a gente ia conversando sobre o futuro, né, como é que vai ser, como é que não vai ser. Eu, né, a rigor, eu sempre fiz mentoria para profissionais, no sentido de orientação de carreira e tal. Então eu estava ali fazendo alguma coisa que eu tenho habilidade, mas por amizade, por estar junto, e nem, quando eu digo amizade, não estava prestando nenhum favor para o Aldeir, era pela amizade porque a gente se conhece. E desse caminho da fé resultou que eu acabei convidando e o Aldeir acabou aceitando, então ele fazer essa transição de um trabalho muito intenso na IBM para um trabalho que antes da pandemia já era meio home office, né, Aldeir? Ele não era. Já trabalhava home office. Já era. Não era todas as empresas, né? Mas a gente já estava já quase 6 anos. E daí o Aldeir começou a me ajudar aqui no marketing digital, nessa parte toda do marketing digital, para vocês terem ideia, os aplicativos que a gente tem hoje aqui na Futurei, né, que a gente mapeia inteligências, mapeia perfil de comportamento e tudo a gente usa bancos de dados em nuvem, né, tudo cloud, e tudo aí tem a mão do Aldeir, né? Eu normalmente desenvolvo a lógica dos engines, né, o coração dos hardwares, mas a parte de codificação, tudo é o Aldeir que cuida, a parte dos sistemas em si. Então, desde 2017, o Aldeir, além de, né, me ajudar na parte... Hoje não mais, hoje eu não ocupo mais o Aldeir para fazer tráfego das redes sociais. Mas no começo, né, até essa parte de tráfego, que ele não gostava de jeito nenhum, ele fez um esforço para me ajudar e me ajudou. Mas conta um pouco, Aldeir, eu queria que você contasse a parte mais recente da tua carreira profissional. Eu acho ela muito interessante.
Porque eu dei uma certa altura, falei, cara, não aguento mais esse negócio de tráfego, de marketing digital, programação, não quero mexer com computador, eu sonho mexer com torno mecânico, eu gosto e tal. E eu falei, então beleza, né? Faz isso, né? Você não precisa ter horário fixo aqui comigo, faz um curso de torneiro mecânico e conta aí, o que resultou daí? Na verdade, isso aí era um sonho bem antigo. Isso aí era um sonho bem antigo, né? Então, por exemplo, o que eu não tinha era tempo, né? Não tinha tempo e tinha obrigações que me impediam de fazer isso, né? E eu sempre com isso na cabeça, eu falei, olha, quando eu aposentar, eu vou querer fazer tudo que eu quero, tudo que eu almejo fazer. E assim eu fiz. Na primeira oportunidade que eu tive, eu fui fazer um curso de torneiro mecânico. Meus colegas da IBM falaram assim, era no Senai e Senac? Senai, fiz no Senai. Foi muito engraçado, porque eu estudei junto com os meninos lá, junto com a criançada, era o vovô do Senai lá né? Isso aí foi 24, foi 2 anos. E com isso formei a torneiro mecânico, fresador e ajustador mecânico pelo Senai, né? Quando eu mostro isso aí para o pessoal, eles falam assim, rapaz, não acredito. Eu falei assim, não, é verdade. Aí eu achei que eu estava satisfeito. Aí começaram a me procurar para fazer algumas coisas e tal, me acharam e eu fui dar um suporte numa fábrica. E aí, vendo como é que funcionavam as máquinas da fábrica, etc, eu falei assim, eu não sei não, hein, mas eu acho que vou fazer mais alguma coisa. Aí peguei e fiz automação industrial, com programação de CLP, essas coisas todas. Mas peraí, não era você que não queria nunca mais ver computador na vida? Então, eu não queria mais saber de computador, mas isso aqui é agarrado comigo, que eu não sei que problema que é, que não consigo me livrar, entendeu? Na verdade, o computador para mim hoje, de uso pessoal, é uma grande ferramenta que me dá muito suporte, né? Então, eu acho que enquanto eu estiver enxergando, enquanto eu estiver digitando, eu acho que ainda vou ficar com esse negócio ainda, sabe? E aí fiz a parte de automação, desenvolvo algumas coisas de automação industrial, preciso de peça, eu vou no torno e faço. Aí falei assim, nossa, eu preciso entender um pouquinho mais de IA. Aí pronto, aí agora estou terminando um curso de expert em ferramentas de IA, que eu achei que eu ia parar e não consegui parar. Então, é mais uma coisinha que está entrando agora. Eu acho que a história do Aldeir, eu acho que ela vale um comentário legal, que vale para você que é dono de empresa, vale para você que está fazendo sua carreira profissional, que era isso, né? O Aldeir tinha esse sonho de mexer com a parte de torneiro mecânico, teve a pachorra de ir lá e fazer um curso, né, no Senai, junto com a molecada e tudo mais. Isso requer paciência mesmo, né? E eu me lembro, isso aí faz 2 anos, mas muito legal. Eu sempre gostava de conversar, dele me contar como é que foi o dia dele lá e o que fez e tal e tal. Mas olha só que interessante, é isso, que é a reciclagem do conhecimento. Então, digamos, toda aquela carga e experiência que o Aldeir tinha de programação, que teoricamente ele não queria ver nunca mais, tomou uma outra cor. Né? Porque a hora que ele entrou numa área que, digamos, que ele estava apaixonado por ela, que é a parte de ferramentaria e assim por diante, todo o conhecimento que ele tinha de programação é extremamente aplicável para ele ir para um alto nível de profissionalismo. Nem é questão de ganhar dinheiro, é de usar os recursos, de usar os talentos mesmo. Né? Eu costumo juntar aí e dizer que, né, quando eu falo um pouco dessa visão mais integrada da vida, né, integrativa da vida, que a vida não é só corpo, mas é alma, espírito, conhecimento também. Quer dizer, são talentos que o Aldeir tinha e quase que oportunidades que Deus dá para misturar esses talentos e criar coisas novas, desafios novos e assim por diante. Hoje o Aldeir é um profissional raro,
Olha só que louco, é um profissional raro na era da inteligência artificial. Ainda hoje eu estava conversando com a minha filha, Aninha, que está numa multinacional na Suécia de inteligência artificial, né, e ela falando da questão da produtividade das pessoas, do que está vindo de inteligência artificial, que inteligência artificial está entrando em tudo. Olha só que louco, ela falou uma coisa assim, ela já me chamou a atenção mais de uma vez, que a carreira de programador inicial está terrível, está sem oportunidade de emprego. Olha que louco, sendo que TI era uma das áreas muito, muito importantes. Em termos mundiais, o que ela está dizendo o quê? As oportunidades de codificação de programação, você não precisa, porque a inteligência artificial gera codificação. Mas um dinossauro experiente, como o Aldeir, que tem a vivência de programação, e vai lá para um torno CNC, e sabe as manhas, e sabe a prática, e sabe a técnica, ele multiplica a produtividade dele em relação a simplesmente um torneiro que sabe só a técnica, usando a parte de programação, de codificação, só que não usa simplesmente a área de codificação, usa a área de codificação com uma inteligência artificial, como ele acabou de falar, que ele fez um curso agora recente, específico, cruzando essas interfaces. Então vira um profissional muito diferenciado, muito diferenciado. Não quer dizer que ele vai ficar milionário, eu até acho que vai, mas é um profissional que vale muito, porque ele junta conhecimentos que não é teoria. E com mais de 30 anos de profissão, ele já viveu muito. Então, essa reciclagem, né, vale para a gente aí, inclusive donos de empresa, porque com inteligência artificial, você pode aumentar a sua produtividade como empresário, né? Hoje você tem inteligências artificiais, por exemplo, que você entra em toda a parte de planilha que a gente gosta de mexer, de planilha de controles e etc., que ela faz tudo sozinha e muito mais eficiente, transforma em gráfico, isso e aquilo, e você vira um controller melhor, vira um gestor financeiro melhor. Estou inventando coisa, Neir, ou tem sentido? Não, Cássio, tem sentido. Hoje em dia, por exemplo, embora assim, a prática e o uso e a técnica de IA, você pode fazer em diversas situações. Então, por exemplo, a primeira pessoa que vamos supor, precisava saber de algum processo, aí tinha que procurar um advogado para poder colocar minha ideia, para ele me devolver alguma coisa, para inicialmente eu entender. Hoje não. Hoje eu uso a inteligência artificial para me dar essa primeira base, e quando eu chego em algum lugar, eu já tenho uma base já de conhecimento. Sensacional. Que pode ser até reutilizar, ou a nível de você entender, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. Eu faço meus exames de cardiologia. Isso é sensacional. Né? Imagina bacana. Como é que dá? Você não entende. Aí eu peguei, treinei uma IA, como se fosse um médico especialista, coloquei todos os meus exames lá e pedi que me interpretasse de um modo que eu entendesse e com menos palavras técnicas. Imagina você, eu passei a entender de todos os exames de uma tal clareza que quando eu levei para o meu médico, ele ficou espantado. Né? Então isso aí ajuda muito, basta que você tenha, né, um repertório para você analisar, saber, levar, enfim, tudo é começo de alguma coisa, né? Você já viu aquela história assim, que eu chuto para frente, marco gol, corro lá para a arquibancada, bato palma, né? Você já viu falar isso, né? Hoje, eu acho que é só isso, porque você entendeu? Eu preciso de alguma coisa, eu projeto. Se eu não sei projetar, eu sei desenhar. Se eu sei desenhar, eu vou para a máquina e eu fabrico. Depois que eu fabriquei, eu ponho ela para funcionar e uso ela, o que eu vou fazer? Você entendeu? Então é uma coisa assim, interessante, né? Legal. Então acho que o caso do Aldeir
A gente ainda não falou do caminho da fé, nós vamos começar falando do caminho da fé daqui a pouquinho, mas eu preciso aproveitar a presença da Aldeir aqui e mostrar justamente essa questão da versatilidade. Às vezes o pessoal fala da inteligência artificial como um inimigo, como alguém que vai fechar postos e assim por diante. Vai mesmo. Mas isso não ameaça se você se preparar antes. Antes de perder os postos de emprego, se prepara antes. E a história do Aldeir é legal. Eu mesmo também uso inteligência artificial, inclusive para programação. Né? Eu uso o Lovable, Aldeir. E tenho usado, desenvolvido ferramentas e tal, que é um negócio que eu sempre gostei de fazer e não tinha tempo, agora eu tenho. Né? E quando a coisa encrespa, eu mando o Aldeir, pronto, ele desencrespa para mim. Então, com isso, a gente continua tendo, olha só que legal, a gente continua tendo time, continua tendo equipe, só que eu trabalho com mais produtividade, o Aldeir trabalha com mais produtividade, fazendo mais o que gosta, né? E a produtividade dele, inclusive, nas coisas que eu preciso dele, aumenta. Né? Então, ele dá conta de fazer isso, ele dá conta de mexer com torno, ele dá conta de pedalar, ele dá conta de viver uma vida muito melhor, né? Inclusive fazendo mais dinheiro. Né? Então, é super interessante. Né? E quando eu falo que a vida de programador, segundo a Aninha, que é uma especialista nessa área, particularmente inteligência artificial na Europa, ela está dizendo que está difícil, mas o filho da Aldeir é programador, recente, está formando esse ano, e não acho que está difícil para ele não, tá? Tem notícias aí de como é que está a vida do Antônio, Aldeir? Tem novidades para você compartilhar aqui para a gente, só para abrir um pouco a perspectivas? O Antônio se forma agora daqui a 3 meses, né? Ele trabalha numa empresa de telecom, ele mexe com a parte de rede, essas coisas. Eu não sei qual vai ser o futuro dele, mas imagina você a quantidade de ferramenta que até o final de ano deve ter, né? Vai ter, né? Loucura. Coisa muito evolutiva, né? Tá bom. Vamos contar um pouco de Caminho da Fé, Ney? Vamos lá. Tem história, hein? Tem história. Vamos. Tem história, Caminho da Fé. Para a gente não cansar os nossos ouvintes, aí vamos contar um resumo. Hoje a gente conta um pedaço. E depois, à medida que o pessoal tem a curiosidade, daí a gente volta e conta outras histórias. Mas a gente começou em 2017. Isso. Né? Deixa um pouquinho de curiosidade para eles. Os primeiros anos do Caminho da Fé, então 2017, 18, 19, depois 20, o Caminho da Fé ficou fechado por causa da pandemia. 21 abriu, Aldeir? Já abriu 21. Fechou só 20 ou fechou 21 também? Eu não lembro, não tenho certeza. Fechou 20 e 21, cara. Então, até 19, final de 21. 3 Caminhos da Fé eu fiz com a minha bicicleta, uma Specialized, de carbono, tudo mais convencional. Tudo bem, com 29 marchas e etc., mas na perna, né? E o que eu comecei a observar é que eu estou envelhecendo, sempre foi uma curtição fazer o Caminho da Fé, sempre foi gostoso, mas a minha velocidade média estava diminuindo, estava caindo muito. O legal, o ideal é a gente fazer o Caminho da Fé, ele tem muita montanha, a gente sobe aí 2.000 metros por dia, é subida pra caramba. A minha velocidade média estava caindo para 10 por hora, né? E normalmente uma turma assim, não precisa ser um expert, mas pedalando firme, pedalando bem 15 por hora, 15 km por hora é uma boa velocidade. Então, a 10 por hora eu conseguia pedalar, mas eu já ficava inconveniente, porque daí as pessoas tinham que me esperar e etc. Então, a partir de 22, eu comprei uma bicicleta com assistência elétrica, com bateria. E daí você tem que pedalar do mesmo jeito, só que o que mudou? Mudou a minha velocidade média. Eu subi para 14, 15, 16 km por hora, e daí consigo pedalar bem com o pessoal mais jovem, mais preparado, mais profissional que eu,
mas é muito pedal, é muito bom. E então, depois eu fiz 22, 23, 24, fiz 2 vezes, 25 fiz uma vez, agora 26, se Deus quiser, em julho eu vou fazer. Mas acho que o principal é isso, né? Você continua pedalando bicicleta convencional, né, Aldeir? Você ainda não usou a elétrica, né? Então, Carlos, eu confesso para você que eu morro de vontade. Mas tipo começar a pensar numa assistência, entendeu? Porque cada ano que você vai fazendo vai ficando mais difícil, né? Não digo assim, o difícil de fazer o caminho da fé, mas o próprio esforço físico, né, etc, etc. Mas é que você já sabe, por exemplo, tem né, engenharia e daí vai. Mas as minhas são comuns ainda, não tem motor. Mas eu tenho pensado bastante nisso aí, colocar motor e começar a fazer motorizado, né? Motorizado não, assistido, né? Ou então uma parte híbrida. A pé e de bicicleta, Legal. O Aldeir, inclusive, com essa criatividade dele, habilidade dele, a gente pegou a minha bicicleta mais antiga, vintage, uma bicicleta Trek linda, mas toda a primeira Trek de carbono, a Y, modelo Y, quem entende de bicicleta conhece, ela é uma clássica. E foi lá e meteu um motor elétrico nela, assistido. Né? E você chegou a pedalar um caminho da fé com ela, né? Não sei se inteiro, mas você chegou a testar, né? Eu testei um dia com ela, foi super legal. Isso, fiz agora bem. A bicicleta tem uma performance fantástica. Aliás, até recomendo, né? Então a gente é uma bicicleta leve, de 12 quilos, botou um motor leve, e ela tem um desempenho sensacional. Eu fiz essa bicicleta, o Aldeir fez para minha esposa usar, mas a gente testou, eu já levei ela para o caminho da fé junto com a minha Sense, e experimentei um dia, foi super. Ela é muito levinha, enquanto a Sense pesa 22 quilos, ela pesa 10 quilos a menos. Então ela vai muito bem. Exatamente. E então o que eu comento, eu vejo, tem muitos amigos, e aqui eu acho que vai a palavra para quem está nos ouvindo hoje. Eu tenho muitos amigos que querem fazer o caminho da fé e acham que é legal o caminho da fé, mas sempre tem um motivo para não fazer. Eu não tenho 5 dias para fazer. Eu não estou preparado, eu não aguento. Motivo para não fazer é fácil elencar uns 10, facinho, né, Deir? Julho é muito frio. Motivo para não fazer. Motivo para não fazer. Julho é muito frio, no carnaval chove muito, no final do ano agora o motivo para fazer. Motivo para fazer. Vamos lá. Você diz um, eu digo outro. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue de listar de motivo para fazer. Por que fazer? Por quê? Que motivo vale a pena fazer o caminho da fé? Eu costumo falar para muitos amigos ou pessoas que me conhecem, legal, e se porque faz, porque deixou de fazer, eu falo assim para eles, ficar mais pertinho de Deus, vai, entendeu? Conversar um pouquinho com Ele, pôr a sua vida no plano, pensar um pouquinho assim num lugar mais reservado, fantástica, faça o caminho da fé. Você passear entre paisagem, vai ter oportunidade de passar por isso tudo. A única coisa que eu costumo falar para todo mundo é que se você fizer uma vez, não vai conseguir ficar só na uma vez, vai querer voltar, né? Isso é bom. Isso é muito interessante. Eu acho que aí um aspecto legal, acho que é isso aí, Imagina, 5 dias para você pensar na vida, tá vendo paisagens legais, se conectando, né? Conversando com Deus. Eu gosto muito disso. E daí, gente, independe da tua religião, da tua fé. Não tem problema. Você não precisa ser católico, ou ser protestante, ou ser o que for. É se conectar com Deus. Então você vai. O legal é que você vai encontrar ao longo do caminho pessoas, inclusive de diferentes religiões, de diferentes fés, que você vai ter a oportunidade de conhecer gente, conversar, trocar experiência. Um que foi curado de câncer, outro que foi curado de outra doença, ou um que o filho veio, né, estava semi-morto e foi salvo.
tem gente, né? Né? E é muito comum que a gente mais vê as pessoas fazendo o caminho da fé, agradecendo a Deus. É o caso mais comum, né? Pessoas, então você ouve histórias muito legais que ajudam, inclusive, a te desafiar, né? a te pensar. Às vezes a gente cruza, né, com grupos assim grandes, né, peregrinos aí fazendo a pé, e gente com mais de 70 anos de idade, né? Tem um caso bacana que eu já cruzei, mas é uma pessoa que vai todo ano, que é um médico, que o filho dele é paralítico, né, paraplégico, e ele faz o caminho da fé com o filho, né, empurrando a cadeira dele. E juntos eles fazem, e o filho pode curtir, usufruir, etc. E ao fazer isso, para ele tem um significado de a questão de ser paraplégico não é limitante, né? E isso ele tem a oportunidade de celebrar a vida com o filho, com a família, com os amigos, né? Então é um negócio bonito e inspirador, né? Tem outras histórias, né, Aldeir? Você lembra de outra história que vale a pena a gente comentar aqui com as pessoas? Tem muitas histórias. Eu, por exemplo, já me deparei no Caminho da Fé lá com uma senhora que tinha 88 anos. Olha que legal. E ela estava andando, e aí eu comecei a subir, parei do lado dela, e a gente foi conversando, e ela perguntou para mim assim, você está com pressa? Eu falei assim, não, pressa eu não estou, só quero chegar. Ela falou assim, então, se você quer chegar, é sinal que é um lugar que você não tem que ter pressa, você tem que ter paciência, né, e vai conseguir. E aí, conversando assim, que ela me falou, e Deus do céu, eu tenho muito caminho para persistência, né? Fala de fé, e se trata de fé religiosa, não é fé católica, protestante, ou etc. É a fé emocional e pessoal sua, né? Então, hoje você tem coisas que... E outra também, pessoas que me conheceram no caminho da fé, quando voltaram, tinha outro projeto de vida. Super. Outro modo de se pensar. Né? Não sei se orou muito para isso, né? É muito importante. Legal. Então, acho que a gente já está indo aqui para a fase final da nossa live de hoje, mas eu acho que a oportunidade que eu tenho para colocar aqui para vocês é isso, que tirar esse tempo, que é saudável, né? Então, quando a gente pensa em estilo de vida, uma das atividades, chama seus amigos, chama a esposa. Ano passado, no finalzinho, tinha um feriado aqui em Campinas e eu nunca tinha conseguido levar minha esposa no caminho da fé comigo. Falei, não, vamos, você vai comigo, você vai de motorista. Ela topou. E daí começamos a fazer o caminho da fé. Ela dirige, né, ela como motorista e eu pedalando, mas na verdade eu não cheguei nem a tirar a bicicleta do porta-malas. Ela curtiu tanto o caminho da fé, achou tão bonito as paisagens, os lugares, a gente parar e ver né, a gente vê assim uma casa que era uma casinha de beira de estrada que virou um hotel, que daí você conversa com o dono, ele conta a história de como foi Dona Inês. Você precisava ver a conversa da Malu com a Dona Inês, Aldeir. Dona Inês está chegando quase em Campos do Jordão, uma história muito bonita e tal. E daí eu falei, não vou fazer o seguinte, deixa eu fazer o caminho da fé inteiro. Fiz o caminho da fé inteiro de carro, mas com a minha esposa, a gente parando em todos os lugares, conversando com as pessoas, assim por diante. Então, é uma oportunidade de conexão, né? Você vê, até de carro, como foi, a gente acabou fazendo em 2 dias, mas foi uma oportunidade de conexão. Conexão com quem? Com Deus, é claro, conexão com o ambiente, conexão com as pessoas, mas inclusive conexão entre minha esposa e eu. Tivemos tempo, né? Passamos ali 2 dias juntos, coisas que no dia a dia, às vezes a gente passa batido, a gente está tão ocupado nos afazeres que não tem tempo para estar junto, para conversar, e assim por diante. Né? Então, acho que fica a dica. Né? Não tem negócio bem sucedido se você não tiver bem. Pessoalmente, mente, espírito, coração, saúde. Né? A Bíblia diz de que adianta
ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? É isso. O equilíbrio de vida faz toda a diferença. Em tudo, na família, nos negócios, na saúde. Faz sentido daí? Totalmente, cara. Totalmente. Então, legal, pessoal. É um lugar fantástico, nossa, muita gente, viu? E vale a pena, vale a pena. Então, vocês aí que estão nos acompanhando, aproveita, segue aí o Aldeir com All the Year. Pensa no pneu Goodyear. Não, tem o All the Year, né? Eu já pus aqui no chat o perfil dele, e você pode fazer mais perguntas e ouvir mais casos do Aldeir, que é uma pessoa fantástica. Obrigado pela sua participação aqui, Aldeir. Eu vou encerrar a live, mas você não sai não, porque daí a gente termina a nossa reunião técnica, que eu ainda preciso de você hoje, tá bom? Pessoal, beijo no coração e nos vemos na próxima live.